Um bom tempo depois, eu comecei a ter conhecimentos, né, de pessoas que de fato carregavam dons espirituais. Eu comecei a olhar para a Bíblia de uma maneira completamente diferente. Eu conheci um pastor que o nome dele é Gabriel. Ele é de Minas Gerais. Esse pastor, ele é um pastor bem pequenininho, mas que saía todos os dias e eu era de um grupo no WhatsApp e ele sempre mandava os milagres que Deus fazia através da vida dele. E eu falava assim, meu Deus, como que Deus cura tanto através desse homem? E eu comecei a perguntar para ele, o que você faz? O que acontece? O que você fez para receber esses dons espirituais, né, esses dons da cura? Embora Deus já me usava em muitas coisas, mas especificamente na cura, em milagres extraordinários, não. E eu falei, mas como é que você faz tudo isso? Como é que Deus te deu isso? E ele foi me explicando algumas coisas que eu fui aprendendo. E uma das coisas que eu aprendi é o que Paulo vai deixar bem claro quando ele fala com Timóteo. Em 2 Timóteo 1,6, reavivas o dom que há em ti, pelo que recebeste pela minha imposição de mãos. Paulo está dizendo assim, Timóteo, quando eu impus as mãos sobre você, os dons espirituais vieram sobre a tua vida. Então reaviva, no original esse reavivar é abanar para acender. Então isso quer dizer botar para funcionar, né? Então aqui já tem um padrão, aquele que carrega, ora por aquele que não carrega, e quando ele ora, os dons descem sobre ele. Deus libera isso. E na Bíblia mostra isso. Mostra que, se você for olhar a história de Elias e Eliseu, você vai olhar e vai até confundir, porque parece que as histórias são muito parecidas. Por quê? Porque aquilo que estava sobre Elias veio sobre Eliseu. Até porque ele pediu porção dobrada. Sim? Então, quando eu entendi isso, eu comecei a me conectar com esses homens de Deus. E eles começaram a orar por mim. Você entendeu que dá para receber de outro homem de Deus uma impartição, uma unção. Alguns conhecem no Brasil mais como transferência de unção, ou é impartição, certo? Mas falar impartição, você descobriu, isso é possível. Alguém carrega um poder, a unção, dons, e eu recebi. Descobri que era possível. Porque, na verdade, o problema é que a gente nunca escutou isso antes. Não. E até hoje não é tão ensinado em alguns lugares. Não é. E eu já tinha vivido uma vida toda dentro da igreja, mas ninguém nunca me disse que era tão importante a doutrina de imposição de mãos. Que era tão importante quando alguém coloca as mãos sobre a sua vida e libera algo sobre você. Que há algo que Deus, o Espírito Santo, como diz ali em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 7, vai falar a respeito de 9 dons. Quando chega no versículo 11, vai dizer assim, e ele distribui conforme lhe apraz, o Espírito Santo distribui. Os homens, eles vão pedir, eles vão orar, mas o Espírito Santo, ele vai liberar aquilo. Então, se de fato eu fui descobrindo isso, e começou a acontecer, o primeiro dom que Deus me deu, pastor, foi o dom de crescimento de ossos, né? E era algo que eu já sonhava. Eu, quando dormia, eu sonhava que eu estava segurando as pernas de uma pessoa e ela tinha uma perna menor e a perna crescia. Eu sempre sonhava isso. E um certo dia, eu estava orando muito e subindo ao monte e pedindo muito isso a Deus. E pedindo ali no secreto, só eu e Deus. Deus, me dá os dons, me dá os dons, me dá os dons. E de repente esse pastor mandou uma mensagem para mim, esse pastor Gabriel. E eu lembro de Deus usando ele disse assim, Deus me pediu para eu perguntar para você qual o dom que você quer. E eu imaginei, meu Deus, parece até que a pessoa entende aquilo ali como uma dispensa, né? Eu vou pegar e vou dar para você. Mas Deus que pediu para ele me perguntar isso. E eu disse, pastor, eu não sei, eu não tenho noção do que te falar aqui. Eu não tenho noção do dom, qual falar, ou qual pedir para você, ou para você orar por mim. Ele disse assim, você já viu aquele dom que os ossos crescem? Ele foi direto no dom que eu mais sonhava. E eu disse, uau, isso é muito de Deus. Ele disse assim para mim, você já viu? Eu falei, já, eu tenho muito desejo de receber isso. Ele, você quer receber agora? Eu falei, como assim? Ele tá me falando pelo telefone. Eu não tô perto dele. Ele falou assim, a unção e o poder de Deus não tem limites. Isso aqui para mim, eu carrego na minha vida inteira de ministério. O que ele me disse. E ele disse assim para mim, eu vou ligar para você e nós vamos orar juntos. E Deus vai liberar esse dom sobre a sua vida. Eu falei, amém. Ligou.
oramos juntos. Eu comecei meu corpo a pegar fogo, queimando, algo que eu nunca tinha sentido antes. E ele disse assim, passou uma coisa inusitada, que eu vou te falar aqui agora. Ele disse assim, agora que você recebeu, vamos testar. Eu falei, como assim? Ele está me falando coisas que eu nunca escutei na minha vida. Porque quando você nasce no berço evangélico, você espera escutar aquilo que você já escutou antes. Você não espera escutar uma coisa nova. Nova, diferente. Diferente, né? Então, isso era novo para mim, mas os milagres eram novos para mim, mas isso já acontecia há muitos e muitos séculos atrás. Homens de Deus sendo usados com isso. Então, ele disse assim, estenda seus braços. E eu estendi meus braços. E ele disse assim, peça para o teu braço direito crescer. E eu comecei a falar, cresça, cresça, cresça. E quando eu olhei, pastor, um braço estava maior do que o outro. Eu olhei em mim isso acontecer. Dentro do meu quarto, eu estava trancado no meu quarto, eu comecei a gritar, dando glória a Deus, e assustado com aquilo. Achando bom e ao mesmo tempo assustado. Isso, eu estava assustado, falei, meu Deus, será que meu braço vai ficar assim? Vai ficar grande? E a minha esposa do lado de fora não estava entendendo nada, o que está acontecendo? E eu, glória a Deus, eu dizendo glória a Deus. E ele disse, eu falei, pastor, agora que cresceu. E agora como é que faz para diminuir? Vou ficar com o braço assim? Ele falou, pede para diminuir. E o braço diminuiu. Só que tem uma história muito linda em relação a isso daqui. Ele pediu para fazer com os dois braços, depois pediu para fazer com as pernas. Só que quando eu fiz com as pernas, eu desliguei o telefone. E eu fui contar para minha esposa, que eu estava muito ansioso para contar para ela. Eu falei, filha, Deus... Eu chamo ela de filha, né? De um jeito carinhoso. Eu falei, filha, Deus me deu um dom. Eu estou maravilhado com isso. E eu preciso subir para o monte para agradecer. Porque Deus me deu um dom. Eu não mereço isso, mas Deus me deu um dom. E eu lembro que eu peguei meu carro e corri para o primeiro monte que eu encontrei e subi um monte. Mas eu percebi, pastor, que eu comecei a sentir uma forte dor na minha coluna. Uma dor muito forte, uma dor muito forte. E eu achando assim, isso aqui é o inimigo. Porque eu acabei de receber um dom agora, o inimigo tá pegando pesado comigo. Mas eu vou orar e agradecer. Fiquei no monte andando para lá e para cá, agradecendo e doendo a minha coluna. E eu não entendendo por quê. Desci do monte. Quando eu cheguei em casa... Deus dá muita sabedoria às mulheres. E quando eu cheguei em casa, eu conversei com a minha esposa falou, eu tenho uma encurvatura na coluna. Eu tenho um problema muito sério na coluna. Eu falei, então senta aí que eu vou olhar. E eu olhei as pernas dela e eu pedi ao Senhor, cresça as pernas dela, cresceu na hora. Aquela encurvatura da coluna dela que dava para sentir, ela sentia muito fortes dores ali, nunca mais teve. Glória a Deus. Mas perceba uma coisa, eu estava com dor. E ela falou assim, filho, será que você também não está com a perna menor ou maior? Aí eu falei, peraí, vê aí minhas pernas se está menor ou maior. E quando ela olhou, tinha uma diferença muito grande. E eu falei assim, sabe o que aconteceu? Eu pedi para crescer, mas eu não pedi para diminuir. Quando o pastor falou para eu crescer... Eu estou empolgado. Eu fui para o monte andando, tá fundo, tá raso, já ouviu falar? E aí uma dor forte na minha coluna, e a minha esposa colocou ali os meus pés e a gente pediu ali para o Espírito Santo crescer minha perna e parou de doer na mesma hora. E então eu comecei a aprender todos os lugares que eu chegava, eu pedia para as pessoas sentar, porque eu queria usar o dom. E eu falava, senta aí para eu ver suas pernas, vê isso, deixa eu ver seus braços. Porque eu comecei a amar, na verdade há muito tempo eu já amava esse ministério de curas. Só que há muitos anos atrás, hoje não, no Brasil tem muitos ministros, né? Glória a Jesus por isso. Mas há uns 10 anos atrás não se via nenhum. Não tinha. O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presa no pecado, no vício, e Deus está levantando uma geração
forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta, link na descrição, vai durar pouco tempo.